Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Machado e vamos falar hoje sobre direito de família, regime de bens, mais especificamente sobre a separação legal, o Instituto da Separação Legal. No vídeo anterior nós falamos sobre os regimes de bens, os 4 regimes de bens legais que constam lá no Código Civil. E aí nós passamos a analisar o regime legal de bens. O regime legal ele não é um regime escolhido pelas partes, ele é um regime imposto pela lei. Então, nós já analisamos os regimes de bens depois da lei do divórcio em 1974, eles passaram a poder ser escolhidos, mas há situações específicas onde você não pode escolher o regime de bens, ele é imposto pela lei. E aí a gente chama de regime legal. No caso do Código Civil de 2002, é o regime da separação legal de bens. No Código Civil, o artigo 1640, ele diz que os nubentes eles podem escolher o regime de bens livremente. Então, vou ler para vocês aqui. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Então, a regra geral é o regime da comunhão parcial de bens, que a gente chama de regime supletivo. Tanto quanto não há escolha antes no pacto antinupcial, ou quando o regime de bens escolhido pelas partes ele é declarado nulo ou ineficaz. Então, nesse caso, para que os nubentes não fiquem sem o regime de bens, a lei confere automaticamente, a partir do momento em que não mais vigora o regime escolhido, o regime da separação de bens. Só que, contudo, apesar da escolha feita, da possibilidade de escolha feita pelos nubentes, a gente encontra no artigo 1641 do Código Civil algumas situações onde a lei determina que o regime será o regime da separação obrigatória ou regime da separação legal. Então, lá no artigo 1641, a gente tem o primeiro inciso: das pessoas que contraírem o casamento com inobservância das causas suspensivas do casamento. Causas suspensivas são causas mais brandas, elas não vão gerar nulidade do casamento, como as causas impeditivas, elas vão gerar apenas uma sanção patrimonial. Um dos exemplos, lá do 1523, é justamente quando ocorre o divórcio e não se resolve a questão patrimonial. Então, enquanto pendente a questão patrimonial, caso um dos divorciados queira contrair um novo casamento, ele será pela separação obrigatória ou pela obrigatória ou legal. O inciso segundo, ele sofreu alteração em 2010, pessoas maiores de 70 anos. Então, se uma das partes é pessoa maior de 70 anos, também será pelo regime da separação legal ou separação obrigatória. Esse inciso segundo ele é muito importante. Há uma questão sobre uma possibilidade da sua inconstitucionalidade. Muitos autores divagam sobre isso, muitos juristas, mas isso é um outro tema. E o inciso terceiro, de todos os que dependerem de suprimento judicial para casar, como o caso dos menores. Então, naquele caso onde 2 menores querem contrair casamento, um dos pais não concorda, e aí você pode recorrer para a via judicial, se essa recusa for injustificada, for desarrazoada, você pode recorrer ao judiciário para que o juiz supra essa autorização. Então, vai ser em caso de dependência de suprimento judicial. Então, se o juiz autorizou o casamento reconhecendo inválidas alegações levantadas pelo pai ou pela mãe, esse casal de menores, um deles sendo menor, será pela separação legal ou separação obrigatória. Qual que é o objetivo, ou qual foi o objetivo do legislador ao inserir esse rol? Proteger quem o legislador entende ser vulnerável, pessoas em uma situação de vulnerabilidade. Então, o que o legislador buscou foi proteger essas pessoas
para que não houvessem danos maiores, né, justamente pela idade, né, seja uma alta idade, idade mais avançada, ou seja porque os noivos eles são muito jovens. Só que disso surgem alguns problemas, algumas questões que a gente precisa analisar. Em primeiro caso, uma primeira questão, e essa é até mais simples de resolver, casados, né, os dois jovens, duas jovens de 16 a 17 anos, então obrigatório o regime da separação legal, por causa da questão suprimida judicial. E aí, quando eles fazem 18 anos, a partir dos 18 anos, como é que fica? Eles vão ficar para sempre nesse regime? Eles não têm opção? Era uma questão muito controversa, muito complicada no antigo Código Civil, mas no Código Civil de 2002 isso já foi analisado e já é pacífico. Inclusive o novo Código de Processo Civil ele já disciplina o procedimento para quê? Para alteração do regime de bens. Então hoje o Código Civil possibilita a alteração do regime de bens. Há controvérsias relacionadas à necessidade ou não de você ter um justo motivo para realizar essa alteração de regime, mas não vou levantar aqui essa questão, mas já há uma corrente jurisprudencial, uma corrente doutrinária, no sentido de não mais ser necessário um justo motivo para a alteração de regime de bens, justamente porque você está trabalhando com a questão patrimonial, aí você tem aí autonomia privada, então há vários argumentos relacionados a isso, mas aqui a gente não vai levantar. Então é possível essa alteração. A segunda questão é que ao longo da vida do casal, independente de qual das hipóteses a gente está trabalhando aí, dos menores, a questão dos casos de maiores de 70 anos ou daqueles com causas suspensivas, é natural que ao longo da vida dos dois eles vão incorporando, adquirindo bens comuns. E como que ficarão esses bens comuns? Se há uma separação de bens, com quem ficariam esses bens comuns? Analisando novamente a hipótese de um casal de menores, pessoas menores que contraíram núpcias, e aí eles juntaram as finanças, compraram um imóvel, registraram no nome de um dos consortes, e eventualmente no futuro, de quem será aquele bem? Se a gente trabalhar com uma separação legal, assim como a separação convencional, a gente vai ter uma situação onde apenas um deles terá direito ao bem, o outro não terá direito. Então gera uma situação, no mínimo, com uma infringência à equidade constitucional, um locupletamento ilícito, um enriquecimento ilícito. Então, como se resolve isso? Como o legislador e a doutrina e a jurisprudência resolveram ou vem resolvendo essa situação? Por conta disso, então, e aí mitigando essa aridez que coloca o Pablo Stolze do artigo 1641, o Supremo Tribunal Federal acabou por editar a súmula 377. O que diz essa súmula 377? Vou ler para vocês. No regime da separação legal, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, os bens, segundo essa súmula, os bens adquiridos na constância do casamento, na separação legal, eles se comunicariam, ou seja, haveria comunicação. Eles não continuariam sendo considerados bens particulares como na separação convencional. E aí a gente tem uma pergunta, o Flávio Tartucci se coloca no livro dele, que regime de bens é esse então? O regime então da separação convencional, está lá no regime de bens do Código Civil, é o mesmo regime da separação legal ou separação obrigatória? Ou são regimes distintos? Na verdade, eles são regimes distintos.
A separação convencional, que já foi tratada num vídeo que eu já fiz para vocês, uma aula, vídeo que eu fiz para vocês, ele não se equipara à separação legal. São dois regimes diferentes, eles são diferenciados. Então, a segunda questão que se levanta é: essa súmula do STF, ela ainda tem aplicabilidade? Por quê? Porque essa súmula é antiga. Essa súmula é da época do Código Civil de 16 e ela continua em vigor, ela continua valendo, mesmo o Código Civil de 2002 revogando o Código Civil de 16 e essa súmula ter sido criada, editada no Código Civil de 1916. Então, essa é uma questão que a gente vai ter que levantar e a gente tem algumas posições, algumas correntes doutrinárias distintas. Então, nós temos duas correntes doutrinárias. A primeira corrente doutrinária com relação à súmula 377 do STF. Para essa primeira corrente, a súmula ela está cancelada. Por que a súmula estaria cancelada? Porque o que dava fundamento para a edição dessa súmula era um artigo do antigo Código Civil, do Código Civil de 1916. Vou ler o artigo para vocês não precisarem consultar lá no Google. Artigo 259 do Código Civil de 1916. Embora o regime não seja o da comunhão de bens, prevalecerão no silêncio do contrato os princípios dela, quanto à comunicação dos adquiridos na constância do casamento. Então, esse artigo ele não se repetiu no Código Civil de 2002. Então, para parte da doutrina, não há fundamento mais para a existência dessa súmula, e essa súmula ela não teria mais aplicabilidade e ela estaria cancelada. Quem que segue esse entendimento? Principalmente Silvio Rodrigues, Francisco Calil e José Fernando Simão, tá? Mas é uma corrente minoritária. Então, o que diz a outra corrente? Vamos ver. Para a segunda corrente, ela coloca da seguinte forma: pode até parecer uma insensatez, pode até parecer um contrassenso você dizer que na separação legal haverá comunicação de bens. Mas o objetivo é justamente proteger. Se o objetivo da separação legal é a proteção, essa súmula ela visa dar continuidade, reforçar essa proteção. Por quê? Para que nem o marido, nem a esposa, nem o companheiro, nem a companheira, ele saia dessa relação com um enriquecimento sem causa. Por quê? Porque certamente haverão bens adquiridos pelo esforço comum de ambos. Então, esses bens adquiridos pelo esforço comum, eles precisam se comunicar. Okay? Eles precisam ter uma proteção para os bens, para que seja garantido a eles um patrimônio que eles ajudaram a construir. Então, havendo esforço comum, haverá sim a comunicação desses bens. Essa segunda corrente, a gente tem como grandes defensores, principalmente na doutrina contemporânea, nós temos Nelson Neri, Paulo Lobo, Maria Berenice Dias, Flávio Tartucci, Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald. A grande maioria da doutrina entende por essa segunda teoria, de que a súmula ainda está em vigor e ainda há a comunicabilidade justamente pela essa questão da proteção. A jurisprudência também é dominante nesse sentido de aplicabilidade da súmula 377. E como eu disse anteriormente, essa comunicação é justamente para proteger o esforço comum. E aí a gente abre uma outra questão, que é esse esforço comum numa eventual dissolução da sociedade conjugal, ele deve ser comprovado? As partes precisam comprovar esse esforço comum. E aí, com relação a esse esforço comum, tendo a separação legal para que haja comunicação, a doutrina também diverge. Okay? Nós temos
parte da doutrina que entende que ainda é necessário, ou que é necessário, que a parte comprove esforço comum, né? E aí, fazendo um parênteses, esforço comum aqui não entra só questão financeira. Hoje o entendimento é que esforço comum é uma contribuição não só financeira, monetária, né, dinheiro, espécie, mas é também um apoio psicológico e espiritual. E isso traz, né, principalmente aquelas donas de casa que foram injustiçadas muitas décadas. Por quê? Porque para elas não era considerado esforço comum, porque elas não entravam com questão de uma parcela financeira. Então hoje o esforço comum, a gente tem esse esforço comum bilateral, tanto da parte que considera, tanto considerando esforço comum a questão financeira, quanto o apoio mental, espiritual e psicológico, ok? Então voltando, a primeira corrente entende que ainda é necessário esforço comum. Essa corrente, ela tem como defensor um dos grandes defensores, né, ícones aí da doutrina contemporânea, o Flávio Tartucci, e ele segue um entendimento do STJ. Okay? Há um entendimento do STJ, há uma decisão do STJ, né, decisões nesse sentido. Depois dá uma olhada e vou colocar o do recurso especial. E a outra corrente, que aí é uma corrente divergente, e aí a gente tem Paulo Lobo, a gente tem Maria Berenice Dias, que diz que essa prova do esforço comum ela já é dispensada. Se dispensa, não há mais a necessidade de se comprovar que a parte esforçou, porque há uma presunção de esforço comum. A partir do momento que as partes elas estão dentro de uma relação, né, de um casamento ou de uma união estável, presume-se esse esforço comum de forma automática. O STJ também tem decisão nesse sentido, da ministra Nancy Andrighi. Tá? O do acordo anterior era o ministro Fernando Gonçalves. Então, daqueles que presumem, né, a decisão do STJ que presume o esforço comum, nós temos a ministra Nancy Andrighi aí num recurso especial. Tá? Já é um entendimento mais moderno e uma tendência dentro da jurisprudência de não mais se questionar ou não mais se exigir prova desse esforço comum. Diante, então, de tudo que foi exposto, de tudo que foi colocado, a gente conclui que a súmula 377 do STF, ela continua tendo aplicabilidade, ela continua podendo ser utilizada, devendo ser utilizada, não havendo razão alguma daqueles que defendem a ideia da não aplicação ou do seu cancelamento com base no fundamento singelo de que ela se fundava no artigo 259 do Código Civil de 1916. Por quê? Porque a ambiência que justificava a aplicação da súmula não mudou. E qual que é a principal delas? Impedir enriquecimento sem causa, impedir locupletamento ilícito. E como isso ainda é base, fundamento do Código Civil de 2002, né, a gente tem isso bem claro ainda no Código Civil, a súmula continua valendo, continua sendo aplicada, devendo ser aplicada sempre que tivermos o regime da separação legal de bens. A gente encerra essa aula por aqui, esse vídeo por aqui. Boa tarde a todos e bons estudos. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, sabem onde me perguntar. Pode deixar sua pergunta aqui, pode deixar o seu e-mail ou sua mensagem. Um abraço.